Olá pessoal, hoje tem receita especial aqui no canal. Vou te ensinar um delicioso e super diferente bolinho de arroz cremoso. Aquele que você ainda não conhece. Bora aprender! Dá só uma olhada no começo dessa receita, gente. Eu tenho aqui, olha, um arroz que eu fiz especialmente para a receita de hoje, mas pode ser algum arroz que sobrou do seu almoço, tal, que você tenha, sem problema nenhum, tá? Olha, um arroz tá aqui branquinho, mas isso não importa, bem soltinho. E olha só, provavelmente você não conheça esta maneira de se fazer um bolinho de arroz. Aqui eu tenho o nosso velho conhecido e delicioso in natura caldo de legumes. É aquele que eu já te mostrei e já fiz aqui no canal. Fizemos na coxinha com o caldo de frango. Olha, é isso aqui. Nada de conservante, nada de produto processado. É natural e o sabor é delicioso. E o dia que você fizer pela primeira vez, você vai ficar freguês. Não quer mais saber de outro estilo de caldo. Caldo em geral, de carne, de frango, o próprio de legumes. Aqui eu tenho, olha, um pouquinho de creme de leite. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai levar esses ingredientes ao fogo apenas para que o arroz fique levemente cremoso, levemente umedecido, numa textura, digamos assim, que tenha uma certa liga, digamos. Então a gente não trabalha nesta receita com o arroz frio. Olha, e aqui eu vou esperar esfriar, ou melhor, vou esperar ferver e vou te mostrando na medida que o ponto vai dando. Ó, gente, começou a ferver, aí a gente vai agora esperar mais um pouquinho, só para ele reduzir, e aí você vai ter o quê? Uma textura mais ou menos, né? Não se compara tal, mas que lembra a textura de um risoto, digamos assim. Já te mostro. Chegando no ponto, olha só, gente, ainda está úmido, tá vendo? Vou desligar o fogo, mas não tem líquido sobrando, é isso que a gente queria. De repente, fica aqui uma sugestão, quando você tem uma sobra de arroz e você quer servir esse arroz de uma forma diferente, gostosa, úmido, levemente cremoso, olha aqui, exatamente dessa forma. Põe numa travessa bonita, leva para a mesa, todo mundo vai adorar. Por outro lado, como eu falei que lembra sutilmente, digamos assim, de um risoto, se você também tiver uma sobra de risoto, nós já demos um risoto maravilhoso aqui no canal, risoto de queijos ao pesto. É um risoto que você faz na panela de pressão e ele cozinha em 3 minutos, tempo de cozimento do arroz. E você faz também de uma forma muito bacana. Dá uma olhada lá na receita, no vídeo, que vale muito a pena. Então você também pode já pegar o risoto pronto e frio e partir deste ponto para fazer o bolinho de arroz, ok? Olha, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui nesta refratária, nós vamos cobrir, não precisa levar à geladeira, olha só, espalho. Você pode também fazer 2 receitas, 3, não tem problema. Eu já faria mesmo um pouco mais, porque eles congelam de uma forma muito bacana. E aqui a gente vai deixar esfriar para que a gente dê sequência. E essa receita está só começando e você ainda vai se surpreender muito com ela até o final. E se estiver gostando, já é inscrito, já é inscrita no nosso canal? Ainda não? Então faça isso agora, só clicar no inscrever. Aciona o sininho também e fica por dentro de todas as nossas novidades culinárias. Claro, deixe o seu like, mande o seu comentário, que é sempre muito agradável e muito bacana da gente receber e ler o que vocês têm achado do nosso canal, das nossas receitas, e também compartilhe com seus amigos, seus vizinhos, seus familiares sobre o nosso canal, que graças a Deus e a vocês continua crescendo. Bom, o que eu tenho aqui, olha? Como sempre, a gente nunca faz uma receita só, eu falo isso em todas as aulas. Esse aqui é o que eu acabei de fazer. Olha, tá aqui, ainda tá quentinho, tá até com um vapor, tá vendo? Da temperatura. E esse eu já tenho um outro completamente frio. E eu quero te mostrar, olha, que ele fica um arroz
com uma certa liga. Ele não desmancha, não vira assim um grude, não é o caso, claro. E eu vou já colocar aqui nessa tigela. Olha, ele completamente frio. Já faz no mesmo dia, não deixa essa etapa na geladeira não. Até poderia, mas eu prefiro já, para a gente misturar os demais ingredientes, trabalhar com ele nesse ponto aqui. Muito bem. Olha eu raspando bem, como sempre, né? Não tem como jogar nada fora, desperdício zero. Aí, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar o ovo, ó, dá uma batidinha no ovo. Você vê que não é uma receita muito grande, por isso que eu falei que você pode dobrar também. Tá aqui, noz moscada. Eba, hoje tem, ó, ela veio trabalhar. Pouquinho de pimenta branca, tá aqui. O sal, eu vou pôr muito pouco, porque o nosso caldo já era levemente temperado, tem o parmesão, então não precisa caprichar tanto. Aqui um pouco de salsa e também cebolinha. E eu vou agora misturar esses ingredientes antes de colocarmos a farinha. Gente, aqui então eu tenho, olha, a mistura dos ingredientes. E se eu tocar nessa massa, ela não tem liga ainda. Então o que a gente vai fazer? Aqui você pode utilizar algumas opções. Se você tiver uma farinha de rosca de pão caseira, aquela meio grossa, sabe? Quando você rala o pão na gota, fica excelente. Você poderia colocar também, que é o que eu vou colocar, farinha panko. Também fica muito bom. Às vezes você tem um pão italiano no freezer que acabou sobrando, tira ele do freezer, descongela, dá uma secada no forno e rala ele também, fica excelente. Então, algum tipo de farinha para enxugar o excesso de umidade, você vai ter que escolher a sua. Eu preferi a farinha panko porque é prática, mas nem todo mundo às vezes tem acesso, não é? Com facilidade, digamos assim. Então aí você usa, como eu falei, uma farinha de rosca mais caseira mesmo. Olha, então para você não ter um bolinho de arroz duro, o que você faz? Você vai colocando aos poucos, sempre aos poucos. Por quê? Porque a farinha panko ela vai reagindo lentamente. Então eu sei que ainda não é o caso. Deixa eu só limpar aqui. Ah, pode sovar com a mão? Deixa eu lavar minha mão. Claro que pode. Não só pode como deve, né? Desde que a mão esteja lavada, higienizada, unha cortada, escovada. Olha, na receita a medida está muito próxima do que você vai precisar desse tipo de farinha. E por falar em receita, claro, a receita, às vezes eu leio um comentário assim: como é possível não dar receita para nós? Eu diria, é verdade, como seria possível isso? Não seria possível. Então a receita está sempre no mesmo lugar, na descrição do vídeo ou no site alvarorodrigues.com.br. Não só essa, como todas as demais, todas. Desde o início do canal, você encontra lá bonitinho. Ó, você tem ideia? Olha como é muito próximo realmente da quantidade exata. Agora, o que eu faço? Veja, sobrou um pouquinho. Eu não vou colocar todo. Eu vou deixar isso daqui gelar. Por quê? Porque essa farinha vai começar a reagir e ela vai enxugar. Ela não enxuga instantaneamente. Ela vai se auto-hidratando e trazendo a textura que eu quero, que é uma textura de bolear na mão mesmo. Olha, aqui. Que diferente esse bolinho, não é? Não sei se você já viu dessa forma, mas fica tão bom, gente. Então eu vou cobrir com filme plástico e volto com o recheio. Até já. Gente, para o nosso recheio muito bacana, eu tenho aqui, olha, queijo mussarela e tenho também, acreditem, uma boa mortadela, que você naturalmente pode fazer as substituições do jeito que você preferir. Mussarela por queijo prato, um bom queijo prato, ou pelo queijo Minas padrão. Na verdade, a ideia é que nós tenhamos um queijo que dê
aquela puxada, aquela elasticidade. Mortadela, pouco usual, pouco comum, mas traz um sabor espetacular nesse bolinho de arroz. Poderia ser um bom presunto, uma calabresa, linguiça calabresa cortada sem a pele, escalda, dá uma pulsada no processador ou pica ela bem miudinha e vai colocar da mesma forma. O que nós temos além disso? Ó, o nosso requeijão cremoso da Lora, tá aqui, que a gente faz uso direto dele. Manjericão, você poderia então colocar manjericão fresco ou orégano, tá? Aqui eu tenho noz moscada, sal eu não vou colocar e eu pus também um pouquinho de pimenta do reino só para dar aquele toque especial. Olha, a gente vai misturando até obtermos daqui uma mistura bem homogênea. Pronto, bem misturado. Olha, nada de cremoso, tá vendo? Então tá aqui. Vamos tirar todo esse que está preso na colher, ok? Plástico, geladeira e a gente volta já para a montagem final. Gente, mais uma vez quero te mostrar a nossa apostila de lançamento deste ano, olha. Esta linda apostila onde nós temos 35 tipos de salgadinhos, mais 7 molhos que fazem parte do acompanhamento desses salgados. Entre salgados assados e fritos, olha, cada um com a sua massa, cada um com a sua identidade, a sua textura, é algo excepcional. Uma consultoria em salgados para você fazer para a família ou mesmo para o seu Faça e Venda. Se tem interesse, manda uma mensagem por escrito para o nosso WhatsApp 11 95551 0698 e em seguida alguém responde para você como você faz para adquirir esta apostila aqui, nosso caderno de receitas número 6. Fica aí a dica e vale muito a pena. Já para o nosso bolinho de arroz, que também vale muito a pena fazer essa delícia, olha, eu tenho aqui a produção da montagem, que é a seguinte. Aqui eu tenho a massa, eu deixei reservado, olha, uma porção. Se você vai fazer tecnicamente, digamos, de 20 a 25 gramas, ou se não, pega uma boa colherada e coloca mais ou menos o mesmo tamanho e faça a sua moda, não é? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu vou pegar um pouquinho de óleo, ó, óleo de milho. Aqui é a massa, olha só, que já gelou e ela tem essa liga boa. Até, deixa eu só te falar uma coisa, se você, por exemplo, lá no começo da receita, deixar o arroz muito al dente, talvez você não consiga encontrar esse ponto de liga. Aí o que acontece? Você vai ficar, né, preocupado como é que, o que se faz para consertar. Deixa a massa pronta, veja o ponto que ela está, e se acontecer isso dela não dar liga, você dá só uma pulsada no processador, na massa, não para quebrar todo o arroz, é só para você salvar, digamos assim, a massa. Uma dica bem bacana, bem importante. Olha, eu abri aqui na palma da minha mão, levemente besuntada com óleo de milho. Aí eu vou fazendo isso, olha, o polegar aqui no centro, eu vou girando, porque por mais liga que tenha, claro, a gente não consegue a mesma liga de uma massa de coxinha. E normalmente eu fecho esse recheio à mostra, olha, com um pouquinho mais de massa. E aí eu vou fazendo este movimento antes de bolear. Então, se você fechou e já bolear, não é legal. Você tem que pressionar ele todo. Passou por aqui, olha, pela mão, boleou, passa na farinha de rosca. Olha só. Primeiro, ok. Como esses que estão aqui. E na sequência, o que você faz? Temos aqui, você que está chegando agora, a nossa mistura mágica, ó, leite, clara, amido de milho, uma pitada de sal. Mas qual a quantidade? Está lá na descrição do vídeo também, junto com a receita, ou no site alvarorodrigues.com.br, em receitas, ok? E aí eu faço isso. Vou colocar isso aqui, ó. Eu só mergulho, a gente chama na mistura mágica. E eu vou pondo nesse outro refratário, olha, porque às vezes corre e eu não quero que a farinha que a gente vai finalizar
fique úmida e você acabe perdendo. Então passa uma meia dúzia, uns 10 mais ou menos. Deixa eu enxugar minha mão. E daqui, olha, a gente passa na farinha panko, se você tiver, ou numa farinha de rosca mais grossa. E aqui eu tenho, olha, o nosso bolinho de arroz com essa cara de bolinho crocante, como ele vai ficar realmente com esse recheio maravilhoso. Eu vou terminar de empanar e eu já te mostro ele prontinho, fritinho, crocante e gostoso. Gente, já fritei alguns para testar o óleo. Eu quero mostrar para vocês, olha, essa chama é um pouco mais alta, então tá, agora que o óleo está quente eu diminuí, tá no mínimo. Então com todo cuidado você faça isso, olha, coloca numa escumadeira. O óleo deve estar sempre pela metade da altura da panela, ó, baixa o fogo agora, até que ele vá ficando dourado. Não mexe por enquanto, a hora que você vê que ele começa a dourar, aí você dá uma soltada dele. Olha, tonalidade bacana, ele sempre escurece um pouquinho, com essa crocância que vocês estão vendo lá de fora, que é a farinha panko, e assim você vai fritando os demais. E é claro que eu não vou deixar o meu bolinho de arroz esfriar, não é mesmo? Então resolvi comer diretamente agora quentinho. Olha lá, ó. Vamos mostrar ele aqui? Por favor, olha, bem crocante, bem douradinho. Quer ver? Que legal essa receita, hein? Quero muito que vocês façam. Nossa Senhora, para descobrir crocâncias, sabor, recheio e tudo mais. Vamos? Olha lá. Olha o queijo deixando passar vergonha, puxando desse jeito. Olha, gente. Ai, que delícia. Mas que delícia, mas que delícia. Quer ver? Mais um pedacinho. Olha, quando a gente fala mortadela, né? Algumas pessoas falam, detesto, não. Mas está tão delicado, está tão saboroso. O que nós temos aqui? Um petisco, um salgado, aquele momento descontraído com os amigos, com a família, antes do almoço, você servir esta delicadeza com o recheio que você quiser. Se não quiser recheio nenhum também, faz só o bolinho de arroz e frita. Mas o que me chama mais atenção é a textura, vamos chamar de massa, né? Porque você sabe que é de arroz, mas você tem um complemento todo ali que deixa muito agradável. A delicadeza do recheio também e a crocância, como eu já falei, que é assim algo mágico para esse salgado. E é com ele que eu me despeço de vocês, desejando que façam muito sucesso também com essa receita. Saúde e paz para todos. Beijo grande e até a nossa próxima receita. Fiquem conosco, façam inscrição no canal agora mesmo e seja mais um inscrito, uma inscrita do Sabor de Festa. Tchau, gente, até mais!